Vene Casagrande. O Flamengo venceu o Inter e se isolou na liderança do Brasileirão. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta eu quero saber... Vencemos! Tá feliz, Vene? Destaques? Acho que não dá pra contar nas duas Ih, mãos, Pedrosa, rodou o Usa VT. eu tenho usado bastante. Após essa boa cobrança de falta de Arrascaeta, Léo Ortiz cabeceia por cima. Mas o camisa 10 estava inspirado e após lançamento dele, Varela de cabeça deixa para Pedro estufar as redes e colocar o Flamengo na frente. Agora foi a vez de Arrasca deixar para Saul, que leva perigo nessa bola. O rubro-negro era quem comandava o jogo. Samuel Lino sai em contra-ataque e, mais uma vez, Arrascaeta dá o passe para Pedro ampliar. 2-0 Flamengo. É o 7º gol dele no Brasileirão. O time da Gávea tinha liberdade na partida e quase que o zagueiro Léo Pereira faz mais um de bicicleta, mas a bola explode na trave. Quase um golaço. O Inter teve essa chance com Cleiton Sampaio de cabeça. E depois, Rossi que faz essa grande defesa. Segundo tempo, o Colorado assusta e o goleiro do Flamengo se estica todo para salvar. O camisa 10 do rubro-negro ainda perde esse gol, mas se ele não marcava, ajudava os companheiros. E dá esse passe para a Plata sair em arrancada e fazer o 3º do Flamengo. O Colorado ainda buscou o resultado e teve essa bola de Alan Rodrigues que parou na trave de Rossi. Já no final, Bernabé consegue diminuir para o Inter. O lance ainda chega a ir para o VAR, que confirma o gol. Final Flamengo 3, Inter 1. Olha... Fala, meus amigos aqui do canal Jandefla, mais um dia de notícias aí, ó. Créditos ao SBT Esporte Rio, nosso amigo aí, Vene Casagrande, Fernandinha Maia. Vamos que vamos, hein? Vamos saber das notícias do jogo de ontem. Flamengo ontem arrebentou, ganhou de 3-1. E quarta-feira agora temos mais jogo contra o Inter, só que pela Libertadores. Tá bom? Precisamos apenas empatar, né? Mas se ganhar... é melhor ainda. Vamos torcer. Flamengo ganhar nessa quarta-feira e passar de fase. Passar das oitavas de final da Libertadores. Mas vamos falar do jogo de ontem, que o Flamengo foi muito bem. Amassou o Inter. Pedro fez 2 golaços. Vamos saber, vamos lá, ó, se inscreve aí no canal e deixa seu like. Os dois hoje. Vamos, gente! Eu quase meti uma testa hoje, tá? Eu tô com um problema aqui, Vene. Qual é o problema? Me mandaram uma mensagem assim: Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos. Olha assim, você tá maluco? E aí? O que vocês acham? Pode ou não pode? Jogando junto ou não, quem vai ficar com dor de cabeça é o adversário. É verdade, um joga, o adversário sofre. Lá no Beira-Rio. Quando o outro joga, o adversário sofre. Quando os dois jogam, o adversário sofre. Gostou do seu Mengão, Vene Casagrande? Olha, não tem como não gostar, né, Fernandinha Maia? De verdade, foi uma grande partida e eu vejo muita gente... Gostei. Entre aspas, diminuindo a atuação do Flamengo, dizendo que o Inter era uma equipe praticamente reserva. Tem gente fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente, só que eu não vou entrar nessa onda, porque eu acho que a partida que o Flamengo fez, independentemente de como o adversário entrou em campo, foi uma partida praticamente perfeita, com todos os jogadores atuando muito bem. Eu brinquei aqui antes, falando assim, destaques são vários, porque de fato todo mundo jogou bem com a camisa do Flamengo. E para mim, a grande notícia para o técnico Felipe Luiz é algo que a gente veio pedindo aqui a semana inteira. O Saul como volante ao lado do Jorginho. Que partida esses dois jogadores fizeram? Tudo bem, fica muito fácil você jogar ao lado do Jorginho. Mas o Saul, a gente pôde ver que ele melhorou a parte física dele e automaticamente ele evoluiu também a parte técnica. E ele ao lado do Jorginho ele fez uma partida absurda, junto com a Arrascaeta, um meio de campo de seleção. Foi muito bem. A grande verdade é essa, porque os três jogaram muita bola ontem. E na lateral direita, o Varela novamente fazendo uma grande partida. Na lateral esquerda, gostei da partida do Ayrton Lucas de maneira individual, mas eu acho que do lado esquerdo, o Alexandre se encaixa muito mais com o Samuel Lino ou até mesmo o Vinha, por conta de características, isso não é nenhum demérito ao Ayrton Lucas. Gostei da dupla de zaga, gostei até mesmo do Felipe Luiz, porque ele fez algo que muita gente pede há muito tempo, fazer substituições mais rápido. E ele fez ontem. E a substituição surtiu efeito, porque ele acabou botando o Gonzalo Plata no lugar do Pedro. O Pedro, que já havia feito 2 gols, voltando a ser destaque novamente, o Plata vai lá e faz o 3º gol do Flamengo e encaminha a vitória rubro-negra ali antes da metade do segundo tempo.
Então foi uma partida perfeita do Flamengo, inclusive o Rossi, quando precisou, ele também mostrou serviço, fez grandes defesas, uma partida perfeita do Flamengo. Eu acho que o resultado de ontem, domingo, não vai interferir dentro de campo no resultado do jogo de quarta-feira entre as duas equipes, mas no aspecto moral, anímico, é óbvio que Isso é um jogo diferente. É muito mais fácil você trabalhar preparando um time para o próximo jogo com uma vitória a preparar com uma derrota, que é o caso do Internacional, e a torcida já está fazendo cobrança lá, dizendo que quarta-feira é decisão e tal, é obrigação ganhar, e não é obrigação ganhar, ainda mais quando a gente está falando de um adversário que é o Flamengo, que é um time muito difícil de ser vazado. Por exemplo, em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 9 gols sofridos. A campanha que o Flamengo faz, eu brinco aqui, mas é uma campanha de fato de um time que vai brigar até o fim na liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a gente não ver o Flamengo não brigando pelo título do Campeonato Brasileiro essa temporada. Então, é uma temporada muito boa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Flamengo mantenha isso. Mas agora vira a chave e pensa na quarta-feira na Libertadores. Ainda mais quando a gente já reparou, ô Lucas Pedrosa, que a grande prioridade, e o Vene já trouxe essa informação aqui algumas vezes, a grande prioridade do Flamengo na temporada é o Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente entende que o Flamengo é um time muito bem treinado, o Felipe Luiz é um estudioso muito grande, um cara que conhece muito de Flamengo, que tenta entregar um tipo de jogo muito intenso. Mas você ter um fazedor de gol hoje no futebol faz toda a diferença. Eu tenho falado quantas vezes aqui da questão dos times do Brasil, tirando Cruzeiro e Palmeiras, que são muito letais, que fazem, que tem volume, e tentam, mas parece que tá um probleminha fazer gol. E você ter um fazedor de gols como o Pedro, um cara nato, que sabe balançar a rede, faz toda a diferença, Pedrosa. Para mim, foi a melhor notícia para a torcida do Flamengo. Um jogador que estava devendo, principalmente quando ele estava entrando nas partidas, ele não estava conseguindo ser letal. E o Flamengo conseguiu meter 2 gols ali da forma que o artilheiro precisa fazer. Primeiro, ali ele pegando cruzado, um chute que o Pedro é até especialista nessa, e depois com a perna esquerda, só empurrando para dentro da rede. Então, obviamente, para mim, eu acho que é um Flamengo que sempre criou muito, que sempre produziu muito, mas precisava desse cara para ser letal, precisava desse cara para girar a faca. Todo mundo jogou muito bem ontem, eu concordo plenamente com o Vene. E tá muito claro que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é a percepção de todos isso, mas se a gente for pegar a primeira fase da Libertadores do Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Internacional e o jogo do Flamengo também, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e olhar para o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, para mim são 2 equipes distintas. A forma como o Flamengo entra em campo é distinta. O Flamengo joga muito mais futebol dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que para o meio de semana, na Libertadores, o Flamengo vai ter que repetir as atuações que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, inclusive no próprio Beira-Rio. Mas dentro desse campeonato, sem dúvida alguma, defensivamente e ofensivamente, o Flamengo é líder com razão, porque é o melhor time. Eu não posso deixar de mencionar a partida do Arrascaeta, que eu acabei esquecendo de mencionar. Ele chegou a 100 assistências com a camisa do Flamengo desde 2019. É um número assustador. E ele participou ontem dos 3 gols do Flamengo. Nos 3 gols ele está lá participando. Inclusive, num dos gols do Pedro, a achada que ele dá no Pedro é algo assim, magnífico. Foi o que a gente falou do Coutinho. Quando o Coutinho vai bem, o Vasco vai bem. Quando o Arrascaeta vai bem, dificilmente o Flamengo não ganha o jogo, porque se ele estiver inspirado, ele faz o que ele fez ontem. Porque é assustadora a partida dele. E olha, nem estamos falando de um Arrascaeta que está no auge fisicamente, que eu acho que o auge fisicamente dele foi em 2019, que a gente pôde ver aquele Arrascaeta no modo Prime. Mas o que ele está fazendo esse ano é digno de bater palma. A melhor temporada dele nos últimos 3 anos. E fácil, mesmo fácil, assim, mesmo sendo um cara em 2 temporadas fisicamente irregular, ele sempre, há 6 anos, ele é o ponto de luz. Isso é muito grande, né? 100 assistências em 6 anos é muita grande. coisa. Daqui a pouco vamos falar do Fluminense e aí acabou o programa. Hã? Ai, não quero falar do Botafogo hoje, não tô legal. Alex, separa o meu... A gente fala de Palmeiras Por quê? então, Pedro. Cadê o fogão? Ai, vamos fazer o Jogo contra seguinte... quem? Botafogo. Ai, olha, eu tô com... Vamos fazer o seguinte... elas tá disputando ainda. Eu vou chamar aqui minha família Rede Economia. A gente vai ver como foi a visita com Caixa Iluminada Economia em Cosmos. Foi muito legal. Fala, meus amigos, ó. SBT Esporte Rio, mais uma vez dando os créditos aí, ó. Você teve as notícias aí. E aí, o que você achou dos comentários? O que você achou do jogo de ontem? O que você acha de quarta-feira? Vai ser o jogo de volta pela Libertadores. Você acha o quê? Que o Flamengo vai ganhar, vai empatar, vai ganhar de quanto? Coloca aqui nos comentários aqui, ó.
curte esse vídeo e se inscreva no canal aí para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, amanhã mais notícias aí, ó, do nosso Mengão, beleza? Tamo junto!